Guarda Municipal começou a fiscalizar os mocós na cidade. Pois é, e vocês vão ficar chocados com as imagens, vocês que estão com a gente em 104.5, vocês podem acessar o nosso canal no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC, você vai na nossa aba Londrina, a gente está em imagem e você vai acompanhar, porque ontem nós acompanhamos e foram fiscalizados 17 pontos na cidade que são usados como mocós. As ações devem continuar nos próximos dias. O repórter Pedro Marconi, ele acompanhou a ação, inclusive conseguiu entrar em um dos mocós na Avenida JK. O Pedro chega com a gente trazendo os detalhes. Vamos acompanhar. A fiscalização passou em apenas um dia por 16 imóveis abandonados na área central, nas regiões leste, norte e oeste. O trabalho da Guarda Municipal aconteceu após a Prefeitura publicar um decreto para tentar pôr fim aos mocós. O problema tem tirado o sono da população e gerado insegurança. Os agentes relataram a situação de cada um dos espaços e o que se viu foi muita sujeira acumulada e destruição. Não foram achadas drogas e nem armas em nenhum dos locais verificados. Segundo o secretário municipal de Defesa Social, Coronel Pedro Ramos, a Guarda Municipal já tinha uma relação destes locais de reclamações anteriores. A gente identificou locais que precisa da intervenção da obras, intervenção da fazenda, intervenção da CMTU, intervenção do próprio serviço social, porque em alguns locais a gente tinha pessoas em situação de rua e que estavam em situação vulnerável ali, tanto pelo perigo do lugar, com pragas, com animais peçonhentos, e o risco de instalações precárias. Foi muito positivo esse início. Em 3 mocós, a GM se deparou com pessoas em situação de rua, 16 no total, que foram orientadas sobre a possibilidade de irem para abrigos. Muitas disseram que vieram de outras cidades e até de outros estados. O cerco da guarda deve continuar nos próximos dias e vizinhos de prédios abandonados podem denunciar pelo 153, como destaca Pedro Ramos. O principal canal de denúncia nosso é o 153, o telefone normal, mas a pessoa pode usar o aplicativo 153 Cidadão. A gente ressalta a importância do aplicativo, por quê? Porque a pessoa pode fazer imagens, pode fazer fotos daquilo que ela está presenciando. Muitas vezes um local está abandonado com presença de pessoas. E aí, quando a gente vai lá, a gente não encontra essa pessoa. E é importante você identificá-las também, porque se ela estiver fomentando aquele ambiente, ela vai ser identificada e a gente vai dar um encaminhamento. Se ela, se couber algum programa do município para acolher, nós vamos fazer essa indicação. Agora, se a pessoa está ali por outra razão, ou às vezes até para um encaminhamento médico, a pessoa tem um problema de saúde mental, ou é um dependente químico que está totalmente fora de controle, a gente já vai fazer o encaminhamento dele para os órgãos de saúde. Enquanto faz a fiscalização, a Prefeitura estuda a possibilidade de regulamentar uma lei federal para dar poder ao município para até demolir os mocós. Para o RIC Notícias, de Londrina, Pedro Marconi. A fiscalização começou ontem, Raquel, só corrigindo, eu falei 17, foram 16 pontos na cidade, né, que são usados como mocós, mas esse número é muito maior do que a gente imagina. Nós podemos, com certeza, monitorar pelo menos 50 mocós espalhados pela cidade, que agora, com esse decreto, que ficou um pouco vago, porque não dá realmente uma data assim, de quando esses locais podem ser demolidos ou Até não. Até para relembrar o nosso ouvinte, foi feito um decreto falando que o dono do imóvel, até a gente tem uma pergunta aí do João Antônio Marque, ele dizendo, e os donos dos imóveis, será que morreram? Com uma certa ironia aí. Mas, na verdade, é o seguinte, eles criaram esse decreto aí, e falaram, olha, os donos têm que dar um jeito nos imóveis, resolver o problema, blá, blá, blá. Vão ser notificados. Vão ser notificados e... Tá, mas não deram prazo. Eles Exato. Não falaram assim, olha... até a gente lembrou aqui que a Prefeitura chegou a colocar que tinha 72 horas. Só que a gente foi ler o decreto, não tinha 72 horas e não tinha prazo algum. Exato. Então o dono do imóvel vai dar um jeito no local se ele quiser e quando ele quiser. Né? E outra coisa, a gente também não pode penalizar totalmente o dono dos imóveis. A gente tem que entender que isso é uma questão social. Por exemplo, a guarda fez o seu papel, foi lá fiscalizar, só que onde está a Secretaria de Ação Social da Prefeitura para fazer o acompanhamento desse trabalho? Porque a gente não pode ignorar que um drogadito é um problema social.
Aliás, Raquel, deveria estar sendo uma operação em conjunto. Sim. A Secretaria Social deveria ter se interessado. Ela devia estar encabeçando isso. Deveria ter se interessado por esse decreto, por essa operação. E ontem, quando nós vimos, como a gente está acompanhando nas imagens que você viu até aqui, a guarda agindo dentro desses mocós, eles deveriam estar lá como assistência social, cadastrando essas pessoas, perguntando: você tem trabalho? Você vem de outra cidade? Você é de Londrina? Você tem família, não tem auxílio, família, aceitaria um tratamento? Você aceita nesse momento sair daqui e ir para algum ponto de tratamento? Aliás, isso ontem, inclusive, foi cobrado pelo comandante da Guarda Municipal, que cobrou ontem durante o nosso programa na televisão. Ele disse que precisa da ajuda dos outros órgãos para fazer esse tipo de serviço, porque ele sabe muito bem que se a guarda chegar lá, fazer todo o trabalho que está sendo feito e muito bem feito, e sair, vai ser enxugar gelo, que vão voltar outros usuários ali. E outra coisa, a própria Polícia Militar já cobrou também a Secretaria de Assistência Social, que até o momento não apareceu com relação a esse assunto. Não apareceu, simplesmente não apareceu. Não surgiu para ajudar. Para falar o que pode ser feito, falar a situação, não temos lugar para colocar, qual que é a situação real, né? Porque não adianta você fazer só um trabalho de polícia num mocó. A gente sabe disso. Eu sei que a sociedade rejeita muito isso. Fala, o cara é drogado, só traz problema, nananã. Mas ele vai continuar causando problema lá se não tiver uma solução social. E é para isso que existe uma secretaria, né? Para poder ver. A gente sabe que não vai resolver todos os problemas, que não vai ter 100% de vagas para colocar todo mundo. A gente vê essa situação em outras cidades, como São Paulo, que a gente viu, que é uma situação muito maior, né? A gente está falando de uma capital, a maior capital do Brasil. Mas, assim, a gente tem situações que precisam ser resolvidas e pensadas não só de retirar do lugar. Porque em São Paulo foi isso. Vamos acabar com a Cracolândia. Arranca todo mundo de lá e aí daí? E como é que faz? Né? Espalharam por vários locais. Né? Porque você não vai dissolver essas pessoas. Elas vão continuar existindo. O problema precisa ser enfrentado. Agora, não é um trabalho só de polícia. E aí o comando da PM e o comando da Guarda tem toda a razão. Total razão. Eles precisam de apoio, né?